e aqui no Brasil a gente tem o PL 2338 de 2023, que caracteriza como de alto risco a utilização de inteligência artificial para o recrutamento de trabalhadores, veja bem, é de alto risco. Então, o que que o projeto vai sugerir? Vai sugerir, não, ele vai determinar, se assim for aprovado, seguindo o mesmo caminho que Nova York ou que a própria União Europeia também está seguindo. É que eu posso utilizar, mas antes de eu utilizar, eu faço uma avaliação preliminar, eu contrato um perito para dizer que aquele meu sistema ou aquele sistema que eu vou usar de terceiro, isso já pode vir da empresa que vai prestar o serviço, vai concluir e atestar que ali não tem discriminação. Olá, boa tarde a todos e todas. Eh, vou Tive a ingrata e difícil missão de falar após essa excepcional palestra, muito provocativa, muito interessante e muito rica. Mas não me renderei, até porque vim aqui para trazer como o Pico ele me convidou, para trazer algumas soluções legais, não sem antes trazer alguns parâmetros, algumas percepções e, obviamente, algumas reflexões que penso que tenhamos que fazer para tratar do assunto. Então, na verdade, a conversa que nós vamos ter aqui é especialmente sobre um livro que eu lancei ano passado, que é resultado da minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Pará, cuja linha de pesquisa é em direitos humanos. Então, obviamente, a base, a premissa teórica do tema passará por isso. Sei que aqui nós temos uma camada substancial de visão de negócios e, obviamente, por isso que penso que o tema é tão relevante para os senhores e para as senhoras que pretendem, obviamente, tratar do assunto. Então, para que eu definisse a pesquisa em si, eu tinha que ter uma justificativa, e essa justificativa iniciou pelo panorama que a gente tem ainda hoje, mas na época um pouco menos profundo, mas ainda assim com certa extensão, sobre revolução tecnológica envolvendo dados pessoais, inteligência artificial e algoritmos. E aqui eu vou fazer uma distinção de não só algoritmos, mas algoritmos aprendizes, ou seja, aqueles para os quais eles são utilizados com um pretexto específico e, de acordo com esse pretexto, com uma espécie de recompensa, quanto mais ele acerta, melhor ele vai ficando. E também, por óbvio, para o final do questionamento, que envolveria a triagem, a pré-seleção, o recrutamento de trabalhadores e uma possível discriminação. E como problema do livro, obviamente, eu trouxe um panorama normativo que existe no Brasil e um pouco fora dele, embora não vá falar de todos aqui, para não cansá-los, mas como é que esse trabalhador que se submete ao uso dessa ferramenta estará protegido? Por outro lado, falarei também, talvez de forma mais sucinta, de como é que uma empresa que vai fazer uso desse artifício tecnológico, como é que ela pode se resguardar, obviamente, para que a gente tenha uma visão não tão equilibrada, porque o objetivo também não era que fosse equilibrada, mas que os dois lados tivessem o seu lugar de alguma maneira. Então, além da conclusão, o livro teve 4 sessões, uma delas é a sociedade digital, que a gente já discutiu muito aqui, mas eu gosto muito de lembrar que a gente está no meio desse furacão tecnológico, dessa revolução, dessa disrupção, como muitos gostam de falar, seja a quarta revolução industrial, seja a quarta revolução, o nome que os senhores quiserem, e tem vários deles, porque todo mundo quer deixar o seu nome marcado na história com uma expressão específica. Mas, assim, o que eu penso é que o mundo do trabalho está vivendo uma mudança muito profunda, muito veloz,
e que a gente não está conseguindo ter a noção, embora a gente perceba que ela está acontecendo e perceba também, de alguma maneira, alguns agentes que são os agentes propulsores. Não preciso falar, as maiores empresas de tecnologia são as que iniciaram esse processo e estão cada vez mais o impulsionando para ninguém sabe qual será o limite, se é que teremos limite. Mas eu gosto muito de usar como exemplo que o que a gente teve de revolução há pouco tempo foram os shopping centers, em termos de trabalho, em termos de venda, em termos de concentração de atividades num único local. Hoje, o shopping center já está levemente ultrapassado, considerando o aspecto digital que os negócios e as prestações de serviços são permitidas. Basta a gente pensar numa plataforma digital de trabalho. Ela não emprega, em regra, aquele prestador de serviço, ela emprega alguém que vai cuidar da sua plataforma. E esses serão os empregados. Ela vai pegar o prestador de serviço com o cliente que quer esse serviço. Então, ela vai fazer essa ligação. Ela vai anunciar para quem queira anunciar, ela vai coletar dados, fazer uso desses dados e, por que não, comercializar esses dados? Por que não vender esses dados? Utilizando tudo isso que está ali permeando aquele ambiente, a gente tem uma mudança significativa e que toda vez que vocês pegam o celular ou toda vez que vocês estão com o celular ligado e andando, vocês estão gerando uma espécie de dado que pode ser comercializado ou não. Por que pode ser? Porque não é qualquer dado que serve, tem um trabalho enorme para fazer um crivo desses dados para que eles sejam úteis. Então, apesar de ter essa quantidade enorme, nem todos eles são suficientes. É sempre bom a gente fazer aqui um conceito básico e rasteiro sobre inteligência artificial, que a gente já falou massivamente aqui, assisti algumas palestras, mas não todas, e eu não ouvi, eu não lembro, e aí eu vou pedir perdão para quem já falou e quem já ouviu, de que um conceito muito simples é de que os computadores passem a aprender por meio de experiências. Então, você submete aquele sistema a diversas experiências, a diversos processos, e ele vai aprendendo e você vai concretizando aquela ideia que você tem. Ao mesmo tempo, o que seriam os algoritmos? Eu acho que o melhor conceito que eu já ouvi é que é uma espécie de receita de bolo, em que você vai somando uma coisa e outra para um resultado específico. O aprendiz é aquele que usa a experiência que ele está vivendo, que vai sendo reforçada conforme a programação e a continuação do sistema. Para o fim do meu trabalho do livro, a gente também precisa entender o que é discriminar, e não é a discriminação positiva, e sim aquela que prejudica, aquela que exclui, aquela que produz uma desvantagem ou prejuízo a uma pessoa, a um grupo de pessoas, e que não tem razão legítima para ocorrer. Então, é isso que eu não quero que aconteça com o uso da inteligência artificial. Sou contra? Lógico que não. Estamos aqui num evento de tecnologia para falar sobre ela, mas para também não fechar os olhos dos possíveis problemas que elas possam nos trazer. E uma delas, obviamente, é o uso sem os cuidados devidos. Eu gosto muito de utilizar um parâmetro, um exemplo, melhor dizendo, da Kremer, que é uma empresa de produtos médicos, em que ela faz um processo de trainee. Então, ela recebe mundialmente muitos currículos, 80.000 currículos, 400.000 currículos. De um ano, cada ano isso vai aumentando. Então, imaginem a quantidade de pessoas que ela teria que ter para fazer uma avaliação inicial de quem ela pretende ou não levar para uma fase seguinte. Eu não estou falando contratar, porque são várias fases. Então, seria natural e, por consequência óbvia, ela utilizar uma ferramenta que acelere esse processo e que lhe faça gastar menos dinheiro com isso. Só que, obviamente, ela não para nisso daí, ela vai fazendo outros processos até chegar no elemento humano que vai, de alguma maneira, fazer uma avaliação melhor daqueles candidatos, de maneira que ela confie que aquela solução estará dentro do que ela considera viável com os seus
com seu perfil de empresa e com a sua projeção para o futuro. Esse exemplo ele é magnífico, porque ele dá a concretude do que é, de uma maneira muito simples, ao mesmo tempo que ele não exclui a atividade humana. Então, vocês vejam que é a utilização perfeita de como utilizar a ferramenta num processo e, ao mesmo tempo, não esquecer e entender o papel do ser humano para quando o processo estiver mais maduro e eu possa perceber, talvez, que numa entrevista ou num contato aqui, como vários dos senhores tiveram, que já foi chamado de network, você perceba ali, lógico, aqui num contexto diferente, você perceba ali que aquela pessoa, apesar de não ser da área, não ser da minha área, por exemplo, que é judiciário, mas ela tem uma percepção diferente daquilo que eu posso trabalhar e que ela seria muito útil, por exemplo, para a minha instituição, que no final não é apenas de direito ou de processo, e sim de pessoas. Então, essa percepção também é interessante. Dando prosseguimento no capítulo seguinte, eu falei sobre direitos humanos, obviamente na perspectiva do respeito, da observância, mas mais do que isso, como uma espécie de limitador. O futuro empregador pode usar? Pode, claro que ele pode, até porque não tem lei. No Brasil não temos lei que proíba isso. Mas ele precisa de alguns critérios. E alguns desses critérios são os próprios direitos fundamentais já previstos na Constituição. Só esse, não. Talvez bastaria eu dizer alguns interesses e direitos, os senhores ficariam satisfeitos, mas no Brasil não é assim que funciona. Então é preciso aprofundar. Se eu disser que apenas não precisa discriminar, que basta observar a igualdade e que a empresa precisa observar também a sua função social, fica muito vago. Então, eu não tenho ali parâmetros, eu não teria ali parâmetros específicos para garantir que aquela empresa trabalhasse de uma forma adequada, sobretudo porque no Brasil também temos uma questão de insegurança jurídica, e aqui faço a meia-culpa, envolvendo a justiça, inclusive justiça do trabalho, para quem conhece. Então, é uma balança que você tem que equilibrar o tempo todo para tentar achar um patamar que, para um caso, sirva mais para um lado e para outro, efetivamente, se entregue justiça da maneira que tenha que se entregar. Então, a gente tem vários riscos, vários desafios, especialmente quando se fala em discriminação algorítmica, que é justamente quando esse algoritmo de inteligência artificial, em razão de várias situações, pode discriminar. Então, ele não vai perceber. Aqui eu posso, por exemplo, olhar o Instagram de vocês e entender que aquilo ali é a vida de vocês, quando aquilo ali é apenas uma parte da vida de vocês. E eu não posso julgá-los inteiramente apenas por aquela parte que está ali. Embora muitos o façam, porque isso é da natureza humana. Então, a percepção que se tem que ter com o uso dessa ferramenta para a contratação, ela deve se pautar na premissa básica de que todos nós somos diferentes, ainda que nós tenhamos capacidades parecidas e oportunidades semelhantes para o fim que eu estou me colocando aqui, seja para falar, alguém que veio para vender, alguém que veio para divulgar, todos nós vamos ter adaptações e comportamentos distintos de acordo com o papel de vida que cada um desempenhou até então. Então, essa discriminação, ela me chamou a atenção pelo fato dela ser muito difícil de ser provada e, obviamente, teve um caso muito famoso, que creio que alguns possam lembrar, da Amazon. A Amazon tinha um setor de engenharia e ela já tinha muitos dados de contratação desse setor e ela passou a utilizar uma ferramenta tecnológica com o uso de inteligência artificial para contratar novos engenheiros ou engenheiras. O resultado disso é que ela não conseguiu achar a engenheira, porque os dados todos, a base de dados toda só foi trazida com a base de que apenas homens eram engenheiros. Daí então ela foi acusada de sexismo, de discriminatório e ela largou a ferramenta. Isso já aconteceu em outras situações. Existe um hospital na Inglaterra, que durante muito tempo ele recebia os currículos, como acontecia há muito tempo, por escrito, e ele digitalizou todos esses currículos. Adivinhem
quem foram os primeiros prejudicados, e não foram as mulheres, foram os estrangeiros. Nome diferente, letra diferente, porque até a escrita, quando nós escrevemos no idioma diverso, a gente escreve de uma maneira levemente diferente do que a gente está acostumado a escrever no nosso idioma matriz, na matriz, né? Então, eles automaticamente foram sendo excluídos do processo, mas essa não é só uma, não é a única. Quais são as outras maneiras que a gente tem? O CEP. Só o fato de eu saber o CEP, eu sei que você mora num bairro supostamente perigoso, ou que você vai demorar muito para tomar um transporte público, e isso pode ser prejudicial para você chegar e cumprir o horário se for um atendimento que comece muito cedo. Homem e mulher, nem preciso dizer, partido político, sindicalistas, enfim, existem várias percepções que são elementos que fazem parte da vida de cada um de nós como ser humano e que não deveriam ser um limitador do acesso a uma oportunidade de emprego. Daí, então, o combate a essa discriminação que não tem justificativa nenhuma para que seja feita. Onde é que estão essas proteções jurídicas? Dá para passar o dia inteiro falando sobre isso, mas não é esse o objetivo. O objetivo aqui é fazer um alerta para quem vai usar, mas especialmente para quem vai contratar, que é o mais comum, uma empresa que forneça. Então, tem muita base legal e o principal já está na Constituição, a própria Organização Internacional do Trabalho possui a Convenção 111, que é uma convenção que trata especificamente de discriminação e faz a diferença entre discriminação direta, ou seja, eu olho para você e digo, você está com uma camisa branca? Não quero. Eu estou diretamente lhe excluindo de algo que possa me prejudicar. Como a indireta, eu crio critérios que diretamente não vão te excluir, ou não vão excluir de uma maneira objetiva, direta e clara, mas que se eu fizer uma análise pontual, eu vou identificar que ao final eu só contratei pessoas com camisa escura. Então, eu consigo, através de avaliações, identificar essa situação, e a OIT, nesse ponto, ela é crucial para que os países entendam a relevância desta situação, e já tem várias recomendações, vários documentos, e que convidem os estados, os países, no caso, a regularem isso de maneira a não prejudicar o uso, porque isso também é progresso, mas que também não deixe de proteger aquela pessoa que certamente tem menos condições de lutar para fazer com que isso seja observado. O Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, esse aí um dos mais avançados, onde a proteção é muito grande, inclusive sobre perfis, que hoje a gente sabe que é muito utilizado, então eu identifico, seguradora faz muito isso, eu identifico o perfil daquele cliente, para ele eu só apresento determinados tipos de seguro. Eu acho que para telefonia também, todo mundo deve ter, você acessa lá o seu aplicativo e não tem todos os planos disponíveis para você. Tem alguns planos que eles acham que servem para você. Se vocês fizerem uma pesquisa, perdão, no Google, não vai aparecer, não irão aparecer todos os resultados possíveis. Primeiro, é uma enormidade de resultados. Segundo, ele vai definir aquilo ali com base no que ele acha que você quer. E o segundo ponto, com base nos anúncios que estão sendo pagos para serem exibidos para vocês. Código Civil. E aqui eu acho que é um ponto crucial para a gente ter como referência, e isso serve para qualquer atividade. Existem pelo menos uns 2 a 3 artigos do Código Civil que tratam de boa-fé. Então, se eu vou contratar, eu preciso saber se ele tem 20, 30, 40 ou 50, a não ser que ele seja um jogador de futebol, tudo bem. Mas em termos gerais, eu não preciso dessa característica em específica. Eu preciso saber se aquele candidato ou aquela pessoa possui habilidades e competências para aquela função. Esse é o ponto crucial. Então, eu partir desse princípio, eu já parto para a utilidade que a ferramenta vai ter, que ela deve
também utilizar esse critério dentro do seu funcionamento. A CLT, não preciso dizer, também temos vários, inclusive sobre equiparação salarial, para não termos diferença. Já tem até uma lei agora sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. Leis e espaços, aí temos alguns estatutos, Estatuto do Idoso, Estatuto Racial, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o Brasil, nesse ponto, ele vai muito a fundo para tentar regular situações que ele acha que merece proteção diferenciada. Em todas essas leis, em todas elas, a palavra discriminação é mencionada. E normas portuguesas. Portugal tem um cabedal legislativo muito interessante, tem um Decreto-Lei 260 de 2009, que ele, além de determinadas obrigações que ele impõe à empresa que vai recrutar, ele também obriga essa empresa a informar a quantidade de candidatos que foram chamados, quantos foram entrevistados, o que aquele candidato está obrigado ou não a responder, inclusive que isso não lhe seja prejudicial. Então, veja bem, se existe uma pergunta de caráter íntimo e que eu acho que eu não deva responder, eu posso ficar calado sem nenhum prejuízo. Eu posso até não falar a verdade para proteger um direito fundamental. Isso no Brasil, em tese, vejam bem, não seria permitido por conta da própria boa-fé. Então, existe uma discussão acerca disso muito interessante. E também o Código de Trabalho português, também em 2009 e depois agora em 2023, tratou tanto do trabalho em plataforma digital, como lá atrás determinou a guarda desses documentos por 5 anos para que, se eu entender, se a entidade fiscalizadora, ou se a parte que participou daquele processo seletivo se sentiu prejudicada e discriminada, ela vá atrás daqueles documentos, possa até corrigir dados que estejam ali, mas possam também verificar se houve possível discriminação. Então, chegando aqui já encaminhando para o final, depois da pesquisa e da análise de várias legislações, inclusive internacionais, que estavam em discussão, e aqui no Brasil a gente tem o PL 2338 de 2023, que caracteriza como de alto risco a utilização de inteligência artificial para o recrutamento de trabalhadores, veja bem, é de alto risco. Então, o que o projeto vai sugerir? Vai sugerir, não, ele vai determinar, se assim for aprovado, seguindo o mesmo caminho que Nova York ou que a própria União Europeia também está seguindo. É que eu posso utilizar, mas antes de eu utilizar, eu faço uma avaliação preliminar, eu contrato um perito para dizer que aquele meu sistema ou aquele sistema que eu vou usar de terceiro, isso já pode vir da empresa que vai prestar o serviço, vai concluir e atestar que ali não tem discriminação. Então, vejam só, é mais ou menos o que a gente já tem hoje quando se fala em insalubridade e periculosidade. O que a empresa tem que fazer? Ela chama um médico, um engenheiro, ele confecciona um laudo dizendo onde tem e onde não tem. Nesse caso, para usar a ferramenta, ele tem que dizer que não tem, porque senão ele não pode. E aí a gente chega num ponto que é praticamente impossível não ter, é praticamente impossível ter 100% de acurácia em qualquer ferramenta, e a gente também chega à conclusão que eu acho que já foi dito aqui, que nós, seres humanos, também atuamos com certo preconceito e com algum viés de alguma maneira, porque isso já carrega, é o que a gente carrega com toda a nossa história. Então, eu dividi em duas partes, a primeira delas um eixo humano, que será que a empresa deve observar? Ela deve perceber, de acordo com uma lei também famosa que está em voga, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ali nós temos princípios clássicos como adequação e necessidade. Se eu utilizar esses dois, eu não preciso falar mais nada. Eu preciso saber se torce na minha cidade Remo ou Paysandu para contratar? Não. Eu preciso saber se você é um engenheiro, se você é uma médica, se você é um advogado, se você é um designer, que tem capacidade suficiente para fazer aquilo. Esse é o ponto. Os atos prévios ligados ao contrato. Eu preciso ter acesso a
a questões íntimas e privadas do meu da minha futura empregada para contratá-la? Não, mas algumas coisas eu vou precisar. Se eu trabalho com registro biométrico de ponto, eu vou precisar do registro da digital daquela pessoa para que ela possa ingressar e sair e eu cumprir a lei para não também ter nenhum tipo de problema, desde que é estritamente necessário para aquela finalidade. O consentimento nos casos em que ele é possível, então, por mais que a lei preveja, nem sempre o consentimento vai ser viável para essa utilização, porque ainda assim, o que que a gente tem numa relação dessa? Alguém que está precisando do emprego, o outro que está numa posição de superioridade, nós temos aí uma simetria de poder e que com o uso da inteligência artificial, que varre todos os dados que estão aí, tanto os públicos como os que são disponibilizados na esfera privada, seja LinkedIn, por exemplo, que a gente voluntariamente vai lá e está aberto, basta você estar naquela rede, você tem acesso ao que a pessoa disponibiliza ali. Então, ainda que a pessoa assinasse um documento autorizando o uso desta informação, ela seria, de uma certa maneira, questionável para fins de discussão na justiça sobre discriminação. O legítimo interesse segue o mesmo caminho. Os direitos do titular, especialmente, que eu acho que no perfil que nós estamos vivendo de muitos dados, além da proteção de dados, é o direito de informação. Esse sim será um super direito. Então, se eu sei que o que está acontecendo e de como está acontecendo, é muito mais fácil, lógico, desde que isso não ultrapasse o mínimo razoável. E aqui talvez um ponto mais importante para as empresas, uma atitude de compliance, governança, relatório de impacto, diálogo social, tanto sindicato, Ministério Público, qualquer entidade, associação que possa conversar e dialogar sobre os riscos para saber o que pode ser feito, porque nem sempre a empresa que faz uso tem noção, embora devesse ter, nem sempre tem noção de como isso pode ser feito, ou qual é o impacto que isso está causando. E no eixo da máquina, ou seja, na escolha do sistema, nós temos o privacy by default e o by design. A ideia de que o dispositivo em si, ele já deve conter a proteção à privacidade como um elemento de liga e desliga. Então, eu entrego para o usuário ele ligado. Para destravar ele, vai ter que percorrer um caminho e fazer essa opção. E a mesma coisa durante o uso. A gente precisa também ter uma base diversa, senão eu vou incorrer no mesmo ponto, determinadas profissões algum tipo de gênero, e vou discriminar outros, idoso, jovens, velhos, enfim, a gente tem todo tipo de discriminação, inclusive por sobrequalificação. E melhorias constantes, né? Isso é algo que você não faz uma vez e entrega com esse final, mas também que ela seja explicável, transparente e previsível, aqui com a ideia de alucinação. Precisa uma transparência em que seja uma folha em branco? Não, mas precisa que eu tenha um início, meio e fim para que qualquer pessoa entenda. E aí essa explicação ela é de acordo com o perfil do usuário. Então, se eu vou falar com alguém da TI, eu vou explicar em termos muito mais técnicos. Se eu for falar com alguém juridicamente, eu vou transferir essa informação de maneira que juridicamente ela faça sentido, assim como se eu for falar com o usuário, aquele que pretende se submeter a um processo, esse também merece ter uma informação, logicamente, para nós judiciários, a gente já tem um protocolo que é de linguagem simples, isso precisa partir desse mercado de tecnologia. Se começar a falar aqui de deep learning, machine learning, ninguém consegue entender nada para o usuário final, não é isso? A gente mesmo já se perde nesse tanto de expressão estrangeira que tem. Então, assim, esse também é um desafio que a gente tem que se propor a fazer. E auditável. Essa auditoria ela pode ser feita previamente por aquele agente que vai fazer uso, como pode ser feita pós o uso com a denúncia ou com uma suspeita de discriminação, valendo dizer aqui que até onde eu conversei com alguém da direção da ANPD, já faz um tempo, eu não sei se mudou, então vou fazer a ressalva, eles ainda não têm tecnologia para auditar nenhum tipo de ferramenta dessas
mais potente. Então, se os senhores tiverem alguma dúvida com relação a isso, acione a autoridade de proteção de dados e aguardem uma resposta que talvez seja um pouco demorada, infelizmente. Então, senhores, qual é no final de tudo, qual é a mensagem, se é que eu posso falar isso? A gente já está vivendo isso tudo aqui, não integralmente. Felizes estamos todos nós, afinal a ferramenta é fantástica. Ela é mágica, ela faz brilhar os nossos olhos. Ela entrega para a empresa produtividade, lucro, ela entrega rapidez, eficiência, é tudo que uma empresa quer. E eu, se fosse empresário, queria e buscaria exatamente isso, obviamente com tudo que o mercado possa me oferecer. Mas não é só isso. O que a gente está buscando hoje é uma regulação para que fique mais seguro e, de certa forma, que todos saibam quais são os limites definidos do uso dessas ferramentas, e aí vocês vão ter várias delas, inclusive de reconhecimento facial, que é categorizada como risco excessivo, principalmente na parte penal. Então, aí dificilmente o Brasil vai optar por esse caminho. E também a proteção da privacidade dos nossos dados, porque os dados, senhores, são as nossas digitais e pertencem a cada um dos senhores. Então, nada mais justo que vocês terem a titularidade e a proteção disso, para que ao final a ferramenta seja usada, mas que não deixe de observar que nós somos humanos e temos em nós, de uma maneira ainda inerente, uma diversidade que é própria e que não traz prejuízo nenhum se for respeitada e bem utilizada. É isso. Obrigado.